Era a última noite do ano em São Paulo, e o apartamento de família que havíamos comprado há 20 anos no bairro de Higienópolis parecia cuidadosamente orquestrado para parecer festivo. As taças de espumante se alinhavam perfeitamente sobre a toalha bordada que Helena, minha esposa, havia herdado de sua avó mineira. Os pratos de cerâmica estavam dispostos com precisão, e o tilintar suave dos talheres contra a porcelana criava uma melodia que tentava ocultar o que todos sentíamos. No entanto, havia um peso no ar que nenhuma decoração podia dissimular. Minha família estava sentada à minha frente. Helena, depois de 32 anos de casamento, mal cruzava o olhar comigo enquanto servia a sopa de lentilha que tradicionalmente preparava para o Réveillon. Sofia, minha filha mais velha, alternava entre checar o celular e me lançar olhares que continham algo mais frio que a indiferença. Ela havia voltado de Curitiba, onde trabalhava como arquiteta especificamente para este jantar. Mateus, meu filho mais novo, que normalmente preenchia qualquer espaço com seu entusiasmo, permaneceu calado a noite toda. Não era habitual ele se retrair assim, mas hoje seu silêncio era ensurdecedor. Sentado na cabeceira da mesa, cortando o pernil assado que sempre comprávamos no açougue do seu Gomes, eu observava minha família se comportar como se eu fosse um estranho. Algo havia mudado, e eu já não podia fingir que não notava. Mas, o vinho, pai? Perguntou Sofia com uma voz que soava ensaiada. Assenti, sem dizer palavra. A garrafa de vinho chileno que eu havia reservado para ocasiões especiais agora parecia uma testemunha muda do que estava por vir. Da varanda, podiam-se ouvir os fogos prematuros que alguns vizinhos lançavam ao céu paulistano. Em anos anteriores, estaríamos todos na sacada, apontando para os clarões, fazendo planos para o ano que começava. Esta noite, as cortinas permaneciam fechadas, como se ninguém quisesse reconhecer que lá fora o mundo continuava celebrando. O jantar está delicioso, Helena, comentei, tentando quebrar um silêncio que se tornara insuportável. Minha esposa assentiu com um sorriso que não chegou aos seus olhos. Aos seus 57 anos, continuava sendo a mulher pela qual me apaixonei naquela cafeteria perto do centro, mas algo em seu olhar havia se apagado há muito tempo. Não era preciso ser muito observador para perceber que cada pequeno brinde, cada garfada de comida parecia coreografado. Não me incluíram no planejamento do jantar, nem ninguém me pediu para dizer algumas palavras. Algo que eu sempre fazia em todo o Réveillon. O ritual familiar que havíamos construído durante décadas se desenrolava agora sem minha participação ativa. A televisão murmurava em segundo plano. O show da virada da Globo preenchia os silêncios com risadas e apresentações musicais. O relógio de pêndulo, aquele que eu havia restaurado com Mateus quando ele tinha apenas 12 anos, marcava a passagem do tempo com uma precisão que agora parecia cruel. Lembram quando fomos para a Bahia no ano passado? Perguntei, tentando evocar o último momento feliz que eu lembrava como família. O show de fogos de artifício na praia. Foi há 2 anos, pai, corrigiu Mateus, sem levantar o olhar do prato. Seu tom não era maldoso, mas cada palavra parecia confirmar o que eu já sabia. Eu estava me tornando um estranho em minha própria casa. As paredes da sala de jantar, cobertas de fotografias de família que documentavam férias no litoral norte, celebrações em Campos do Jordão e aniversários comemorados com bolo, pareciam agora contar a história de outra família, uma na qual eu já não tinha lugar. Helena se levantou para trazer a sobremesa, a rabanada e o panetone, as uvas para a contagem regressiva, tudo disposto como todos os anos. No entanto, notei que ela só havia preparado 3 saquinhos com as 12 uvas. O meu não estava lá. Precisa de ajuda? Perguntei, levantando-me. Não, Carlos, sente-se. Já tenho tudo sob controle,
respondeu ela sem me olhar diretamente. Quando o relógio marcou 11h30, senti que tudo estava orquestrado para algo que já havia sido decidido. A tensão nos ombros de Helena, a maneira como Sofia e Mateus trocavam olhares como se confirmassem silenciosamente um plano estabelecido. Soube então que o que estava prestes a acontecer esta noite já havia sido decidido. Só não sabia quão definitivo seria. A televisão continuava transmitindo a alegria alheia da Avenida Paulista. Os apresentadores, vestidos com suas melhores roupas, falavam de esperança e novos começos. Em nossa sala de jantar, no entanto, o ar havia se tornado denso, quase irrespirável. O contraste entre a celebração nacional e o funeral silencioso que se desenrolava em nossa mesa não podia ser mais doloroso. Lá fora, São Paulo se preparava para se despedir do ano com a vitalidade que caracterizava a capital. Dentro, nossa família desmoronava com uma dignidade forçada que era ainda mais devastadora. Quando o relógio se aproximava da meia-noite, Mateus se pôs de pé. Tinha 25 anos, mas naquele momento pareceu envelhecer uma década. Suas mãos tremiam, não por nervosismo, mas pelo peso do que estava prestes a dizer. Ele pigarreou e falou, sem me olhar diretamente. Pai, nós tomamos uma decisão, disse ele com voz firme. A sala ficou em silêncio. Até a música do programa de Réveillon pareceu silenciar por si só. Fizemos uma votação, e você não faz mais parte desta família. Ninguém o interrompeu. Ninguém interveio. Helena assentiu lentamente, com os olhos cravados na mesa, onde tantos jantares familiares havíamos compartilhado. Sofia desviou o olhar para a janela, onde as luzes dos apartamentos vizinhos piscavam com a alegria alheia de quem celebrava sem o peso que nós carregávamos. Era evidente que aquilo não era um momento de rebeldia adolescente ou um exagero emocional. Era um veredito. Uma conclusão fria e deliberada, a qual haviam chegado sem o meu conhecimento. Fiquei imóvel, não pela surpresa, mas porque, no fundo, eu sabia que algo assim era inevitável. Eu havia sentido nos silêncios prolongados após minhas chegadas tardias do escritório de advocacia na Avenida Paulista. Eu havia visto nos olhares de decepção quando perdi a formatura de Sofia por um caso importante. Eu havia escutado nos suspiros de Helena cada vez que cancelava as férias da família para atender a assuntos profissionais. Não perguntei por quê, nem tentei me defender. Não chorei. Em vez disso, meti a mão no bolso do paletó e tirei um envelope branco, simples. Levantei-me e caminhei em direção ao meu filho. Seus olhos, tão parecidos com os meus segundo minha mãe sempre dizia, agora me olhavam como a um estranho. Isto, eu disse em voz baixa, é o seu presente final. Entreguei-lhe o envelope, olhei-o nos olhos pela última vez e voltei ao meu lugar sem dizer palavra. O envelope tremia em suas mãos enquanto ele o abria. O barulho do papel se rasgando ressoou na sala de jantar como um trovão à distância. Helena fechou os olhos, como se estivesse se preparando silenciosamente para o que viria. Sofia inclinou-se ligeiramente para a frente, sua curiosidade vencendo momentaneamente sua determinação de se manter distante. Enquanto Mateus lia, lembrei-me de todas as noites de Natal que passamos juntos. De como Helena e eu ficávamos acordados até tarde, embrulhando presentes, comendo o panetone que comprávamos na padaria da esquina. Lembrei-me de como decorávamos a árvore todo início de dezembro, seguindo a tradição que Helena havia herdado de sua família mineira. Tantos rituais construídos durante anos, desmoronando em uma noite. Isso não pode ser verdade, murmurou Mateus, sua voz quebrando pela primeira vez. O relógio de parede marcava já 5 minutos para a meia-noite.
Em outras casas de São Paulo, as famílias estariam preparando as uvas, estourando o espumante, abraçando-se com antecipação pelo ano novo. Em nossa sala de jantar, o tempo parecia ter parado. É completamente legal, respondi com uma calma que nem eu mesmo entendia. Preparei há 3 meses com meu sócio do escritório. Sofia estendeu a mão para o irmão, pedindo silenciosamente para ver o documento. Ele o passou, ainda atordoado. Enquanto ela lia, sua expressão mudou. A máscara de indiferença se quebrou, revelando algo que eu não via em seu rosto desde que era menina: vulnerabilidade pura. "Por que você fez isso?" perguntou finalmente Helena, quebrando seu próprio silêncio. Sua voz soava oca, como se falasse do fundo de um poço. "Porque é o justo", respondi simplesmente. "Se minha presença é tão indesejada, não quero que pensem que eu retenho algo sobre vocês." A televisão anunciou que faltava 1 minuto para a virada. As imagens mostravam a Paulista lotada, milhares de paulistanos e turistas com suas uvas preparadas, sorrindo, abraçando-se. O contraste com nossa pequena mesa familiar não podia ser mais cruel. "Não era isso que queríamos", disse Sofia, sua voz quase inaudível sobre a contagem regressiva que começava na televisão. "E o que queriam exatamente?" perguntei, permitindo-me, pela primeira vez, um vislumbre de emoção. Que eu me fosse rastejando, que suplicasse por um lugar nesta família que já decidiu que não me quer? As 12 badaladas começaram a soar. 12 uvas que ninguém comeria. 12 desejos que ninguém faria. 12 golpes que marcavam não apenas o final de um ano, mas o final de uma família como a havíamos conhecido. "Você não entende nada", disse Mateus, levantando-se bruscamente. "Você nunca entendeu nada." "Talvez você tenha razão", concedi. "Talvez eu nunca tenha entendido que para vocês o amor se mede em presença física e não em sacrifício. Que preferiam um pai que estivesse em todas as festas da escola, mas que não pudesse lhes dar a educação que tiveram, ou as viagens, ou esta casa." Helena se levantou também. Em seus olhos vi uma mistura de emoções tão complexas que não consegui decifrá-las. "Não se trata de dinheiro, Carlos. Nunca se tratou de dinheiro." "Eu sei", respondi. "Trata-se do que ele representa. Trabalhei cada dia da minha vida pensando em vocês, no futuro de vocês. Cada caso que peguei, cada noite que passei no escritório, cada fim de semana sacrificado, tudo foi por vocês. Mas isso não foi suficiente." As badaladas terminaram. Na televisão, as pessoas se abraçavam, se beijavam, brindavam pelo ano novo. Em nossa sala de jantar, 4 pessoas se olhavam como se fossem desconhecidos, separadas, por um abismo de incompreensão que ninguém mais tentava cruzar. "Você não pode comprar sua saída disso", disse Sofia, agitando o documento. "Você não pode simplesmente nos transferir tudo e achar que isso resolve alguma coisa." "Não estou comprando minha saída", respondi. "Estou reconhecendo a realidade que vocês criaram. Vocês votaram. Vocês decidiram. Eu só estou respeitando essa decisão da única maneira que sei, com dignidade e sem reter nada." Levantei-me lentamente. Caminhei até o cabideiro onde meu casaco estava pendurado. O mesmo casaco que Helena me havia presenteado há 3 natais, quando ainda fingíamos que tudo estava bem. Vesti-o com calma, sentindo o peso familiar da lã sobre meus ombros. "Aonde você vai?" perguntou Helena, sua voz traindo pela primeira vez uma emoção que não soube interpretar. Preocupação? Alívio? Remorso? "Para onde quer que vá alguém que já não tem família", respondi simplesmente. Dentro do envelope havia um documento legal que eu havia preparado há meses, mas que esperava nunca ter que usar. Era uma transferência completa de todo o meu patrimônio.
O apartamento em Higienópolis, a casa em Campos do Jordão que compramos como investimento, as economias, as ações em várias empresas que acumulei durante 30 anos de profissão, até mesmo minha parte no escritório de advocacia que fundei com o Ricardo, meu sócio desde a Faculdade de Direito no Largo São Francisco. Não havia condições, não havia requisitos. Eu havia decidido que se minha presença se tornasse tão indesejada, não permitiria que pensassem que eu mantinha algum tipo de poder sobre eles. Enquanto Mateus lia o documento, seus lábios se entreabriram ligeiramente, seu rosto se contraindo a cada palavra. O som do papel amassado ficou mais alto na quietude da sala. Sofia se inclinou para ver também, enquanto Helena mantinha os olhos fechados, como se preparasse silenciosamente para as consequências. O documento era claro. Eu renunciava a tudo. Tudo pelo que havia trabalhado, tudo o que um dia esperei transmitir com orgulho, agora eu estava entregando, não por raiva, mas por um senso de finalidade. Mateus terminou de ler e, de repente, o ar se quebrou. Ele caiu de joelhos, o papel deslizando de suas mãos. Gritou, não de alegria ou gratidão, mas de algo mais profundo. Uma angústia que não conseguia conter. "Por que você faria isso?" exclamou ele, embora já soubesse a resposta. Não era um castigo, era um final. "É o que você queria, não é?" Perguntei com uma calma que me surpreendeu até a mim mesmo. Uma separação completa. Sofia pegou o documento do chão, seus dedos tremendo ligeiramente enquanto passava as páginas. Ela era uma advogada competente, boa o suficiente para reconhecer que o documento era irrecorrível. Eu havia pensado em tudo, cada detalhe legal cuidadosamente considerado. "Você não pode fazer isso", disse ela finalmente, sua voz apenas um sussurro. "Você não pode simplesmente se apagar." "Eu já o fiz", respondi. "Assinei os papéis há 3 dias. Está tudo em ordem. O cartório da Avenida Paulista tem as cópias oficiais. Vocês só precisam ir lá depois do feriado." Helena se levantou lentamente, como se o peso da situação a esmagasse fisicamente. Aproximou-se da janela, olhando para a rua onde os vizinhos celebravam o Ano Novo com abraços e brindes. Do nosso 5º andar pareciam figuras de um presépio, pequenas e distantes, vivendo uma realidade completamente alheia à nossa. 32 anos, murmurou ela, mais para si mesma do que para nós. 32 anos e termina assim. Eu a observei, lembrando da jovem professora de literatura que conheci naquela cafeteria perto da universidade, de como seus olhos brilhavam quando falava de Graciliano Ramos ou de Clarice Lispector, de como ria com a cabeça jogada para trás, sem inibições. Em algum momento, esse brilho se apagou e eu estive ocupado demais construindo segurança para nossa família para notar. "Nós nunca quisemos o seu dinheiro", disse Mateus, pondo-se de pé com dificuldade. "Nós queríamos que você estivesse presente, que nos visse, que nos ouvisse." "Eu estava presente à minha maneira", respondi. Cada hora extra no escritório, cada fim de semana trabalhando em casa, cada viagem de negócios, tudo era por vocês, para construir algo que eu pudesse deixar para vocês. "E de que serve tudo isso sem você?" perguntou Sofia, agitando o documento no ar. "Você acha que era isso que queríamos quando votamos?" Parei por um momento, assimilando suas palavras. "O que vocês esperavam exatamente? Que eu ficasse como um fantasma na minha própria casa? Que vivesse à margem da minha própria família?" "Queríamos que você mudasse", respondeu Helena, virando-se para me olhar diretamente pela primeira vez em toda a noite. "Que entendesse que estava perdendo tudo, enquanto acreditava estar ganhando tudo." O relógio de parede já marcava 00:20.
O ano novo havia começado. Oficialmente, e com ele, uma nova realidade para todos nós. As badaladas da televisão haviam sido substituídas por música festiva, uma alegria artificial que contrastava dolorosamente com a atmosfera da nossa sala de jantar. E esta é a solução de vocês, disse eu, apontando para Mateus, que ainda segurava o envelope. Uma votação para me excluir, como se eu fosse um participante de um desses reality shows que a Sofia tanto gosta. Foi extremo, admito, disse Helena. Mas passamos anos tentando nos comunicar com você, Carlos. Anos de conversas que você nunca ouviu de verdade, de pedidos que ignorou, de necessidades emocionais que você desconsiderou porque sempre havia um caso mais importante, um cliente mais urgente, uma reunião que não podia esperar. Olhei ao redor da sala de jantar para as fotografias de família que adornavam as paredes. Momentos congelados no tempo onde parecíamos felizes. Éramos realmente, ou já naquela época, estávamos interpretando papéis em uma peça destinada ao fracasso? Você lembra quando o Mateus teve seu primeiro recital de piano? Perguntou Sofia, de repente. Ele tinha 8 anos, passou semanas praticando, te esperou até o último momento. Eu tinha um julgamento importante, respondi automaticamente. A desculpa que eu havia usado tantas vezes que agora soava oca até para mim. Sempre havia um julgamento importante, replicou Mateus. Ou uma reunião, ou um cliente. Mesmo na véspera de Natal, mesmo nos aniversários, mesmo quando o vovô estava morrendo no hospital. A lembrança me atingiu com força. Meu pai, no Hospital das Clínicas, perguntando por mim enquanto eu estava em uma videoconferência com investidores estrangeiros. Quando cheguei, já era tarde demais. Helena nunca me recriminou diretamente, mas agora eu via que aquele momento havia sido apenas mais um em uma longa lista de ausências imperdoáveis. Nós não esperávamos perfeição, continuou Helena. Apenas presença, presença verdadeira, não apenas física. Estar realmente aqui conosco, não com a mente no próximo caso, ou revisando documentos enquanto fingia ouvir. O documento continuava sobre a mesa, suas páginas desdobradas como as asas de um pássaro ferido. Representava toda a minha vida profissional, todo o meu esforço, tudo o que eu acreditei que importava. E agora, diante dos olhos acusadores da minha família, parecia insignificante. Este documento, disse eu finalmente, não é um castigo nem um suborno. É uma libertação, para vocês e para mim. Se vocês realmente decidiram que eu não tenho mais lugar nesta família, pelo menos quero garantir que tenham segurança financeira. E você? Perguntou Sofia, sua voz tingida de uma preocupação que eu não esperava. O que você vai fazer? Aonde você vai? Dei de ombros. Gesto que tentava parecer despreocupado, mas que traía toda a incerteza que eu sentia. Tenho o suficiente para recomeçar. Talvez fosse o que eu precisava. Um novo começo. O silêncio caiu sobre nós novamente, mas desta vez era diferente. Não era o silêncio tenso de antes, mas um carregado de realização, de compreensão tardia. De verdades que finalmente vinham à tona depois de anos submersas. Nós nunca quisemos isso, disse Mateus, sua voz embargando. Nós só queríamos te ter de volta. Talvez não reste mais nada para recuperar, respondi, e pela primeira vez permitindo que minha própria voz revelasse a dor que eu havia contido durante toda a noite. Observei meu filho desmoronar sob o peso de uma verdade que ele mesmo ajudou a construir. Pensei nos anos que passamos juntos, montando aquele trem elétrico que lhe demos quando ele fez 10 anos, ensinando-o a andar de bicicleta no Parque Ibirapuera, vendo-o adormecer no meu peito quando era pequeno o suficiente para caber ali. Lembrei das tardes de domingo em que íamos ao Morumbi,
com seu cachecol do São Paulo enrolado no pescoço, seus olhos brilhando de emoção a cada jogada. Aqueles momentos pareciam agora fragmentos de outra vida, pertencentes a outro homem. Eu não tinha sido um pai perfeito, mas estive presente à minha maneira. Havia me sacrificado, trabalhado e comparecido todos os dias. Havia pago as aulas de piano de Mateus, a faculdade de arquitetura de Sofia em Curitiba, as férias da família na Costa Brava e nos Pirineus. Havia financiado a reforma da cozinha, que Helena tanto desejava, aquela com eletrodomésticos italianos e bancadas de mármore de Carrara. De alguma forma, nada disso havia sido suficiente. Você nunca entendeu o que precisávamos, disse Sofia, quebrando o silêncio. Poderíamos ter vivido com menos luxo, com menos coisas materiais, se isso significasse ter você mais tempo conosco. O conceito de vocês de estar presente sempre foi físico, respondi, sentindo como cada palavra pesava na minha garganta. Estar no mesmo cômodo, mas existem outras formas de presença, Sofia. Eu estava presente quando trabalhava 18 horas para pagar seu mestrado no exterior. Estava presente quando negociei com o banco para conseguir o financiamento desta casa. Estava presente toda vez que perdia um jantar em família para garantir que vocês nunca tivessem que se preocupar com o futuro. Helena se aproximou da mesa e sentou-se novamente. As rugas ao redor de seus olhos pareciam mais profundas sob a luz tênue da sala de jantar. O problema, Carlos, é que você confundiu prover com estar presente. Sim, nunca nos faltou nada material, mas nos faltava você. Sua risada nas refeições. Sua opinião quando tínhamos que tomar decisões importantes, seu ombro quando precisávamos chorar. Mateus havia se recomposto um pouco e agora estava de pé junto à janela, olhando para a rua onde os vizinhos continuavam celebrando o ano novo. Sabe o que é mais triste, pai? É que eu sempre te admirei, queria ser como você, trabalhador, respeitado, bem-sucedido. Mas à medida que fui crescendo, percebi que não queria pagar o preço que você pagou. Suas palavras me atingiram, como um soco no estômago. Era verdade. O sucesso profissional que eu havia construído tinha um custo, um que eu estava disposto a pagar sem perceber que não era apenas meu sacrifício, mas também o deles. Você lembra quando te pedi para me ensinar a jogar xadrez? Continuou Mateus. Eu tinha 11 anos. Você me comprou o melhor tabuleiro que encontrou, com peças de madeira esculpidas à mão. Mas nunca teve tempo para me ensinar. Aprendi vendo tutoriais na internet. Cada lembrança que mencionavam era como uma pequena ferida que se abria. Momentos que eu havia considerado resolvidos com presentes, com compensações materiais, mas que para eles continuavam sendo ausências dolorosas. No dia da minha formatura em Curitiba, disse Sofia, todas as minhas amigas estavam com seus pais. Me perguntaram por você. Eu disse que você tinha um caso importante que não podia esperar. Elas me disseram que eu tinha sorte de ter um pai tão trabalhador, tão bem-sucedido. Eu sorri e assenti, mas naquela noite chorei no meu quarto. Eu me lembrava perfeitamente daquele dia. Havia estado em Lisboa, fechando um acordo internacional que representou o maior sucesso da minha carreira. Havia enviado um buquê de flores enorme para o apartamento de Sofia e transferido uma quantia considerável como presente de formatura. Na minha mente, isso havia sido suficiente. O pior é que você nem parece arrependido, disse Helena, sua voz carregada de uma amargura acumulada por anos. Você continua acreditando que estava certo, que sua forma de amar era suficiente. Não se trata de estar certo ou errado, respondi. Trata-se de diferentes formas de entender o amor e a responsabilidade.
Para mim, amor significava segurança, significava trabalhar até a exaustão para que vocês nunca tivessem que fazê-lo. Significava construir um futuro onde não tivessem que se preocupar com nada. Mas nós não queríamos esse futuro sem você, disse Mateus. De que adianta ter a melhor educação, a melhor casa, as melhores viagens, se a pessoa por quem você faz tudo isso não está lá para compartilhar? Fiquei em silêncio, assimilando suas palavras. Em algum nível, eu sempre soube que eles tinham razão. Havia momentos, tarde da noite, quando eu voltava para casa e os encontrava todos dormindo, em que me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Mas então chegava outra conta, outro gasto universitário, outra oportunidade profissional, e eu voltava a me convencer de que meu caminho era o correto. Aos olhos de vocês, disse eu finalmente, me tornei alguém distante, rígido demais, pouco emocional demais. Vocês esperavam mais calor de mim da forma que entendiam, mas eu lhes dei estrutura, segurança e uma presença silenciosa. Nem sempre expressei amor da maneira que queriam, mas eu os amei completamente. E agora, tudo chegou a este momento. Uma decisão de me apagar, recebida com um gesto que vocês não sabem como interpretar. Ninguém disse nada por um longo tempo. O documento continuava sobre a mesa, suas páginas mostrando em linguagem jurídica fria o que para mim era um ato final de amor paternal. Libertá-los de qualquer dependência, de qualquer obrigação para comigo. Sofia enxugou lágrimas que não entendia. Helena olhava fixamente para a mesa, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu sabia que ela havia sido a arquiteta silenciosa desta decisão. Sua infelicidade comigo havia crescido ao longo dos anos e, em vez de enfrentá-la, havia permitido que se endurecesse até se tornar ressentimento. Que ela havia transmitido aos nossos filhos. Não posso mudar o passado, disse eu, quebrando o silêncio. Não posso recuperar as formaturas, os recitais, os jantares perdidos, mas também não posso mudar quem eu sou. Minha forma de amar sempre será através da responsabilidade, da previsão, da segurança. Se isso não é suficiente para vocês, então talvez esta separação seja o melhor para todos. É tarde demais para arrependimentos, disse Helena, mas sua voz havia perdido um pouco de sua dureza anterior. Agora soava mais cansada do que zangada, mais resignada do que combativa. Eu não me arrependo, respondi com sinceridade. Não, me arrependo de ter trabalhado duro para dar a vocês tudo o que têm. Só lamento não ter entendido que precisavam de algo mais que eu não soube dar. O relógio marcava já quase 1 da manhã. O primeiro dia do ano avançava inexoravelmente, levando-nos a todos para um futuro que nenhum de nós havia planejado, mas que agora parecia inevitável. O que fazemos agora? Perguntou Mateus, olhando para o documento como se fosse algo tóxico. Perigoso. Agora, disse eu, levantando-me lentamente, eu vou embora. E vocês seguem com suas vidas, livres do fardo que aparentemente eu fui por tanto tempo. Levantei-me lentamente, passei pelo meu filho que continuava com o documento nas mãos e me dirigi para a porta principal. Não peguei nenhuma mala. Não pedi nada. Tudo o que eu possuía era agora deles, literal e figurativamente. Abri a porta e o ar frio de janeiro me atingiu o rosto. O som dos rojões e fogos à distância marcava o ano novo, mas para mim soava mais como um sino fúnebre. Aonde você vai? Perguntou Helena, que havia seguido meus passos até o hall de entrada. Sua voz continha uma mistura de emoções que eu não conseguia decifrar completamente. Havia preocupação, sim, mas também alívio, como se minha partida fosse ao mesmo tempo dolorosa e necessária. Não sei, respondi com honestidade. Acho que para algum hotel no centro que tenha quartos disponíveis na noite de Ano Novo. Você não vai levar nada?
insistiu ela, olhando minha figura no limiar da porta, tão leve, tão desprovida de posses. Para quê? Nada do que há aqui me pertence mais. Sofia apareceu atrás de sua mãe, com o rosto marcado por lágrimas recentes. Pai, isso é uma loucura. Você não pode simplesmente ir embora assim no meio da noite sem nada. É exatamente o que vocês queriam, não é? Uma separação completa. Nós queríamos que você mudasse, respondeu ela, não que desaparecesse. Olhei para o apartamento uma última vez. O lar que havíamos construído durante décadas. As paredes que pintamos juntos naquele verão de 1999, rindo enquanto Mateus, apenas um menino, deixava marcas de tinta por toda parte. O sofá onde assistimos a tantos filmes nas tardes de domingo. A estante repleta de livros que Helena e eu colecionamos desde nossos dias de universitários. Tudo aquilo parecia agora parte de um museu dedicado a uma vida que já não me pertencia. Não há mais volta, disse eu finalmente. A decisão está tomada. O documento está assinado. E eu estou cansado de lutar por um lugar em uma família que já não me quer. Dei um passo para fora e fechei a porta atrás de mim. O corredor do prédio estava silencioso, contrastando com os sons de celebração que vinham dos outros apartamentos. Famílias inteiras brindando ao novo ano, abraçando-se, fazendo planos. Me perguntei quantas delas escondiam fraturas semelhantes sob seus sorrisos festivos. Desci as escadas lentamente, cada degrau um passo mais longe da vida que eu conhecera. Ao chegar ao portão, cumprimentei Manuel, o porteiro que trabalhava no prédio desde antes de nos mudarmos. Ele estava sentado em sua pequena guarita, assistindo às celebrações de Ano Novo em uma televisão portátil. Vai sair para comemorar. Seu Carlos? Perguntou ele com um sorriso amável. Algo assim, Manuel. Feliz Ano Novo. Igualmente, senhor. Que tenha um bom 2025. Saí para a rua, normalmente tranquila, mas agora animada por pequenos grupos que voltavam de seus jantares, ou se dirigiam a festas. São Paulo, sempre vital, parecia especialmente viva esta noite, como se a cidade inteira conspirasse para ressaltar minha solidão. Caminhei sem rumo definido, deixando meus pés me levarem enquanto minha mente processava os eventos da noite. Passei pela Praça da República, onde um grupo de jovens cantava abraçado. Continuei pela Avenida Ipiranga, suas árvores adornadas com luzes de Natal que brilhavam na escuridão. O viaduto do Chá surgiu diante de mim, majestoso e eterno, iluminado para a ocasião. Quantas vezes eu havia passado por ali, sempre com pressa, sempre pensando no próximo caso, na próxima reunião, no próximo prazo. Nunca havia realmente parado para contemplá-lo. Esta noite, fiquei vários minutos olhando-o, como se suas pedras centenárias pudessem me oferecer alguma resposta. Enquanto caminhava, pensei na versão de mim que minha família havia decidido exilar. Talvez eu tivesse falhado em alguns aspectos. Talvez não tivesse demonstrado amor de maneira suficientemente evidente, mas sempre acreditei que o amor se demonstrava na consistência, não em grandes gestos. Agora, essa crença estava abandonada no frio comigo. São Paulo estava coberta por uma fina névoa de garoa que borrava as luzes da cidade, criando halos ao redor dos postes. O ar cheirava a pólvora dos fogos de artifício e a milho verde de algum vendedor ambulante que ainda permanecia aberto. Cheguei até a Avenida Paulista, onde as lojas e centros culturais exibiam suas melhores galas de Natal. Mesmo àquela hora, a principal artéria de São Paulo pulsava com vida. Casais caminhando de mãos dadas, grupos de amigos rindo às gargalhadas, famílias inteiras com crianças sonolentas, mas felizes. Cada rosto que passava parecia carregar a promessa de um novo começo, enquanto eu sentia que acabara de chegar ao fim.
Parei em frente ao prédio onde ficava meu escritório de advocacia. 30 andares de vidro e aço que abrigavam o trabalho da minha vida. Da rua, eu podia ver a janela do meu escritório no 20º andar, agora às escuras. Quantas noites eu havia passado ali, revisando contratos, preparando defesas, construindo o que eu acreditava ser importante. Quantos jantares em família eu havia perdido por causa daquelas luzes agora apagadas. Não me arrependia da minha dedicação profissional. Havia ajudado muitas pessoas, havia construído algo respeitável, havia deixado uma marca na minha área. O que eu lamentava era não ter entendido que minha família precisava de uma forma diferente de presença. Uma que eu não soube dar. Finalmente, cheguei a um hotel perto da Paulista. O saguão estava animado com hóspedes que voltavam de suas celebrações. Aproximei-me da recepção, onde uma jovem com uma pequena tiara de Feliz Ano Novo me recebeu com um sorriso profissional. Boa noite, senhor. Em que posso ajudar? Preciso de um quarto, respondi, percebendo que nem sequer carregava bagagem comigo. Não tenho reserva. A recepcionista digitou em seu computador. É noite de Réveillon, mas deixe-me ver o que temos disponível. Felizmente, temos um quarto individual. Quantas noites o senhor ficará? Não sei, respondi com honestidade, digamos que indefinidamente. Ela me olhou com curiosidade, mas manteve seu profissionalismo. Vou precisar do seu RG e de um cartão de crédito para garantia. Entreguei meu RG e meu cartão de crédito. Eram praticamente as únicas posses que eu trouxera comigo, junto com o celular e a carteira. Enquanto ela completava o registro, me perguntei o que aquela jovem pensaria de um homem de 60 anos que aparece sozinho, sem bagagem, na noite, de Ano Novo, pedindo um quarto por tempo indeterminado. Aqui está sua chave, senhor Mendonça. Quarto 712, 7º andar. O café da manhã é servido das 7h às 11h no restaurante do térreo. Precisa de ajuda com sua bagagem? Não tenho bagagem, respondi simplesmente. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, mas ela se recuperou, rapidamente. Entendo. Se precisar de algo, qualquer artigo de higiene ou roupa, podemos ajudá-lo a conseguir amanhã. Obrigado. Peguei o elevador até o 7º andar. O corredor estava silencioso, a maioria dos hóspedes ainda celebrando ou já dormindo. Abri a porta do quarto 712 e entrei. Era um espaço padrão de hotel. Cama de solteiro, escrivaninha pequena, televisão de tela plana, frigobar, banheiro, com chuveiro, impessoal, anônimo, perfeito para alguém que acabara de se desfazer de toda a sua vida anterior. Aproximei-me da janela e olhei para a cidade. São Paulo brilhava sob um céu escuro, suas luzes como um reflexo invertido das estrelas. Não olhei para trás. Não queria que eles vissem se eu chorava ou não. Se tropeçava e lhe caminhava ereto. Já não me interessava reescrever o passado ou me justificar. Eu lhes dera a liberdade que acreditavam querer. E agora eu estava me dando um tipo diferente de liberdade. Aquela que vem quando realmente não resta nada a perder. Registrei-me naquele modesto hotel no centro de São Paulo. O quarto era simples, limpo, silencioso. Sentei-me junto à janela, observando os últimos fogos de artifício que se desvaneciam no céu noturno. Era a primeira noite de Ano Novo que eu passava sozinho, mas, surpreendentemente, não era insuportável. Era doloroso, sim, mas também esclarecedor. O amanhecer do primeiro dia do ano se filtrou lentamente pelas cortinas do hotel. Eu não havia dormido muito, mas também não precisava. Minha mente estava ocupada demais, traçando os contornos desta nova vida que se estendia diante de mim, indefinida, mas inevitavelmente minha. Desci para tomar café no restaurante do hotel. Estava quase vazio. A maioria dos hóspedes provavelmente ainda dormia após as celebrações. Uma garçonete de meia idade me serviu café com um sorriso cansado.
Primeiro dia do ano, comentou ela enquanto enchia minha xícara. Começando com o pé direito? Estou tentando, respondi, surpreso, com minha própria sinceridade. Durante os dias seguintes, comecei a construir uma vida do zero. Liguei para Inácio, um antigo cliente que dirigia uma pequena construtora na Zona Leste. Ele sempre me dissera que se eu algum dia quisesse mudar de profissão, tinha um lugar para mim em sua empresa. Carlos? O advogado Carlos Mendonça me ligando no dia 2 de janeiro? Deve ser importante, disse ele com seu habitual tom brincalhão quando atendeu o telefone. Preciso de uma mudança, Inácio. Aquela oferta para trabalhar com você ainda está de pé. Houve um breve silêncio. Claro, homem, mas o que aconteceu? Pensei que você estivesse celebrando o Ano Novo com sua família em alguma praia no Nordeste. É uma longa história, respondi. Digamos que estou recomeçando. Ele não perguntou mais nada. Essa era uma das coisas que eu sempre apreciei em Inácio. Ele sabia quando não insistir. Marcamos de almoçar no dia seguinte num restaurante tradicional no Bexiga. Mudei-me para um pequeno apartamento no Bexiga, um bairro vibrante e multicultural que contrastava fortemente com a elegância sóbria de Higienópolis. O apartamento era um quarto andar sem elevador em um prédio antigo. Um único cômodo, cozinha pequena, banheiro funcional. As paredes precisavam de uma mão de tinta e o piso de madeira rangia a cada passo, mas tinha personalidade. Paguei 6 meses de aluguel adiantado, usando as economias que mantinha em uma conta separada, os únicos fundos que não incluí na transferência para meus filhos. O proprietário, um senhor chamado Júlio, me olhou com curiosidade quando lhe entreguei o dinheiro. Não é comum um senhor como você querer morar neste bairro, comentou ele, enquanto me dava as chaves, e menos ainda sozinho. Estou procurando algo diferente, respondi simplesmente. Bem, aqui você vai encontrar diferença por todos os lados, disse ele com uma risada rouca. Temos de tudo, italianos, nordestinos, japoneses, africanos. É como uma viagem ao redor do mundo sem sair de São Paulo. Gostei daquela ideia, um novo mundo para uma nova vida. Comprei o essencial para o apartamento, uma cama, uma mesa, 2 cadeiras, alguns utensílios de cozinha. Não queria acumular muitas posses. A experiência de deixar tudo para trás me ensinara algo sobre o desapego material. Comecei a trabalhar com Inácio na semana seguinte. Não como advogado, mas como assistente de obra. Era um trabalho físico, exaustivo, completamente diferente do que eu havia feito nas últimas décadas. Minhas mãos, acostumadas a assinar documentos e manusear processos, agora se enchiam de calos e pequenos cortes. Meu terno de grife foi substituído por roupas de trabalho e botas de segurança. Os operários, em sua maioria imigrantes nordestinos e bolivianos, me olhavam com estranheza no início. Não entendiam o que um homem da minha idade e com a minha educação fazia ali. Seu Carlos era um dos advogados mais importantes de São Paulo, explicou-lhes Inácio um dia. Então, tratem-no com respeito. Se ele era tão importante, por que está aqui carregando tijolos com a gente? Perguntou Andrei, um boliviano corpulento que trabalhava para Inácio há anos. Porque às vezes, respondi eu mesmo, você precisa destruir tudo para se reconstruir. Andrei me olhou em silêncio e depois assentiu, como se entendesse perfeitamente. Talvez entendesse. Talvez ele também tivesse tido que deixar tudo para trás em algum momento. À noite, depois do trabalho, eu cozinhava meu próprio jantar. Pratos simples que nunca precisei preparar antes. Helena sempre se encarregou disso, ou comíamos em restaurantes quando ela estava muito ocupada com suas aulas na universidade. Descobri que gostava de cozinhar. Havia algo terapêutico no ato de cortar legumes, de medir ingredientes, de criar algo com minhas próprias mãos. Uma noite, quase 2 semanas depois daquela fatídica véspera de Ano Novo,
Liguei para minha irmã Carmen. Não nos falávamos há anos, não por nenhum conflito específico, mas por aquele distanciamento gradual que às vezes acontece entre irmãos adultos com vidas separadas. Ela morava em Belo Horizonte há décadas, casada com um professor universitário. Carlos? Sua voz soava surpresa quando ela atendeu. Aconteceu alguma coisa? Estão todos bem? Olá, Carmen, respondi, sentindo um nó na garganta. Não, não aconteceu nada. Ou talvez tenha acontecido tudo. Não estou mais com a Helena. Não moro mais em Higienópolis. Não sou mais advogado. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. O que você está dizendo, Carlos? Você está bem? Precisa que eu vá para São Paulo. Estou bem, disse eu, surpreso ao perceber que era verdade. Eu só precisava falar com alguém que me conhecesse de antes de ser advogado, marido, pai, apenas o Carlos. Conversamos por horas. Contei-lhe tudo, a votação familiar, o documento, minha partida, meu novo trabalho, meu pequeno apartamento no Bexiga. Ela não me interrompeu, não me julgou. Quando terminei, ela exalou lentamente. Você sempre foi o responsável, disse ela finalmente. Desde criança, lembro de como você cuidava de mim quando nossos pais trabalhavam até tarde, como economizava cada centavo que te davam, como planejava tudo com tanta precisão. Era a sua forma de sentir controle em um mundo que nos havia dado alguns golpes duros. Suas palavras abriram algo em mim. Era verdade. Depois de perder nosso pai tão jovens, depois de ver nossa mãe lutar para nos sustentar, eu havia desenvolvido essa necessidade de controle, de segurança material, de planejamento. Você acha que eu errei? Me perguntei, quase temendo sua resposta. Não se trata de errar ou acertar, Carlos. Trata-se de que todos amamos de maneira diferente. Você amava provendo segurança. Eles precisavam de outro tipo de presença. Não é culpa de ninguém. É só a vida sendo complicada. Quando desligamos, me senti mais leve. Não completamente curado, mas mais em paz com o que havia acontecido. Lentamente, comecei a me sentir humano novamente. Não um pai, não um marido, não um advogado de prestígio. Apenas um homem aprendendo a existir sem o peso dos papéis que um dia carregou. As semanas se transformaram em um mês. Eu não tivera notícias de Helena ou das crianças. Perguntava-me frequentemente como estariam, se teriam ido ao cartório, se estariam desfrutando de sua nova liberdade ou se, como às vezes secretamente esperava, sentiam minha falta. Numa tarde de domingo, enquanto passeava pela feira de antiguidades da Praça Benedito Calixto, me peguei olhando um pequeno tabuleiro de xadrez em uma barraca. Não era nada especial, não como aquele que comprei para Mateus anos atrás. Este era simples, com peças de madeira básicas. Comprei-o por impulso. Naquela noite, no meu pequeno apartamento no Bexiga, peguei o tabuleiro e posicionei as peças. Joguei contra mim mesmo, algo que não fazia desde a universidade. A cada movimento, pensava em todas as partidas que poderia ter jogado com Mateus, se tivesse entendido então o que entendia agora, que o tempo é o único recurso verdadeiramente limitado que temos. Não sei se meus filhos algum dia entrarão em contato comigo. Talvez um dia eles entendam o que aquela noite realmente significou. Talvez não. Mas sei de uma coisa. Eu fui embora sem nada além da minha dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia ser o suficiente.